Meus amigos, a reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora ela está indo para o Senado e, cara, foi uma votação muito polêmica. A gente tem acompanhado a reforma tributária aqui desde o ano passado, inclusive no final aqui do nosso bate-papo vai ter um card, uma playlist com vários conteúdos sobre a reforma tributária. Inclusive, a gente fez uma live com quase 2 horas só explicando a reforma tributária, né? De tintim por tintim, todos os passos. Mas o fato é que ela foi aprovada agora. Tenho certeza que eles não fazem a menor ideia do que eles estão aprovando. É realmente um cheque em branco essa reforma tributária. E a gente está perdendo uma grande oportunidade de fazer uma reforma tributária decente, meu amigo. A gente tem duas questões aqui que a gente precisa urgentemente ajustar na forma como que se cobra impostos aqui no nosso país. A primeira é a questão burocrática, né? A bagunça, o manicômio tributário que é o nosso país hoje para se cobrar os impostos. É uma gambiarra gigantesca. Com tudo isso, cara, são as empresas que perdem, é a população de uma maneira geral que perde. Então, essa questão burocrática. A segunda questão é a quantidade de impostos que a gente paga, né? Que é uma quantidade absurda. A gente tem aqui, cara, o Brasil como um dos países que mais cobra impostos no mundo. E uma reforma tributária viria muito bem a calhar para diminuir essa quantidade de impostos também, ou seja, fazendo com que o nosso país seja um país competitivo, fazendo com que as nossas empresas sejam empresas competitivas, para que haja investimento, para que a nossa economia seja uma economia forte e consiga bater de frente com as economias mundiais. Só que da forma que a gente tem hoje, essa questão tributária no nosso país, coloca o Brasil na prateleira dos países, cara, que não tem competitividade nenhuma. E esse seria um momento perfeito para a gente ajustar isso com essa reforma tributária. Mas, infelizmente, meus amigos, eu gostaria de trazer uma informação aqui diferente. Mas, infelizmente, essa reforma tributária não vai resolver o problema do nosso país e pode ser que crie até mais problemas para o futuro. Bom, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados com uma vitória bem forte. Foram 336 votos a favor contra 142 votos contrários. Foram mais de 8 horas de discussão no plenário até a aprovação do texto base. E o deputado federal Marcel Van Hatten, por exemplo, ele mostrou a quantidade de folhas, cara, que eles foram obrigados a se debruçarem em cima para entender essa reforma tributária, essas mudanças que eles estão fazendo. Receberam às 2 horas da manhã para votar no outro dia, de uma forma acelerada, sem necessidade disso. Mas a grande questão é que as emendas parlamentares já estão aprovadas pelo Lula. Então tá todo mundo só esperando essa aprovação da reforma tributária para receber o dinheiro das emendas parlamentares. O deputado não sabe nem o que vai discutir. Por quê? Olha a quantidade de folha que está na mão dele. Presta atenção. Esse texto aqui, esse calhamaço todo aqui. Desculpa. Tem nem... Desculpa, presidente, mas é isso. É isso. São mais de 500 páginas protocoladas às 2 da manhã. São mais de 500 páginas que foram protocoladas às 2 da manhã para no outro dia eles terem que votar em cima da hora. Mas a gente sabe o que está acontecendo, né? Tem ali o Lula, o governo colocando as emendas. Ó, pessoal, aqui a gente já tem as emendas parlamentares aprovadas, só esperando a aprovação aí dessa reforma tributária. E aí tá todo mundo correndo para aprovar isso de olho nas emendas parlamentares. Um absurdo. Nós não temos condição, deputada Adriana Ventura, de debater um texto desse, de discuti-lo. 2 da manhã foi protocolado isso aqui. Isso aqui é um esculacho. E dentro dessa aprovação, o que eles aprovaram como mudança? Algumas delas aqui, pelo menos as principais. A devolução de 100% da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o imposto federal, que é o modelo de cashback que o governo está implementando aqui dentro dessa reforma tributária, onde, teoricamente, as pessoas de baixa renda vão receber de volta o dinheiro do imposto que ele teve que pagar no consumo de alguns produtos e serviços, como, por exemplo, energia elétrica, água, gás. E esse modelo de cashback, o governo vai desenvolver todo um sistema para devolver de volta o dinheiro para essa pessoa. Aqui a gente já vê uma grande ineficiência, não é verdade? Afinal de contas, ao invés de você cobrar o dinheiro, um imposto para uma pessoa e depois desenvolver todo um sistema, né, colocar pessoas, colocar energia, colocar tecnologia, né, tempo para desenvolver esse sistema e uma máquina trabalhando para fazer esse sistema funcionar, isso aqui custa dinheiro, isso aqui custa tempo, isso aqui custa recurso, custa o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso imposto. E não tem nenhum tipo de eficiência isso
você cobrar o imposto de uma pessoa de baixa renda e depois desenvolver uma máquina para fazer com que esse imposto, esse dinheiro, retorne de volta para essa pessoa para que ela possa depois consumir novamente, recebendo esse dinheiro de volta. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa de baixa renda que vai comprar um botijão de gás que custa R$100. Aqui no Rio de Janeiro é mais do que R$100, mas vamos colocar R$100 aqui um botijão de gás. E o IVA vai ter uma alíquota de 26,5, a partir de 26,5. Então vamos utilizar essa conta básica aqui de 26,5. De R$100, R$26,50, que essa pessoa de baixa renda comprou o botijão, R$26,50 foi de imposto, que não deveria ter sido cobrado para ela. Mas ela foi lá e pagou R$26,50. Depois de um tempo, o governo vai devolver esses R$26,50 de novo para essa pessoa, para ela consumir. E a gente sabe muito bem que o governo ama esse tipo de estratégia, né? De pegar o teu dinheiro aqui e falar que vai te devolver ali na frente. Ora, bola, não seria muito mais eficiente não pegar o nosso dinheiro? Se ele está pegando e devolvendo, né? Porque está fazendo a restituição, porque ele pegou de uma forma indevida. Não era para fazer isso. Mas nesse caso, a gente está instrumentalizando esse sistema do governo de pegar o dinheiro com a mão para, entre aspas, te dar uma previsão de que vai te devolver ali na frente. E a gente sabe muito bem que nesse caminho, nesse meio tempo, de que o governo pega o dinheiro de um lado e fala que vai devolver aqui na frente, nesse meio do caminho aqui, muitas pessoas não vão receber, muitas pessoas não vão buscar esse dinheiro, muitas pessoas não sabem que precisa entrar em contato com o governo, fazer com que o governo devolva esse dinheiro de volta. E nesse meio do caminho, o governo fala, não, mas a gente criou o sistema, se a pessoa não foi lá buscar o dinheiro, isso não é um problema meu. E o governo acaba ficando com esse dinheiro. Ou seja, é um modelo com um nome bonitinho, moderninho, cashback, porém é um modelo totalmente atrasado. Só para você ter uma ideia, lá no Reino Unido, por exemplo, que tem também esse modelo de IVA, de imposto sobre o valor agregado, lá não tem esse negócio de cashback. Basicamente, o que está acontecendo é que a gente está dando um jeitinho brasileiro para ficar com mais dinheiro da população. É isso que está acontecendo. Nessa matéria que saiu aqui na CNN, que fala sobre o cashback, saiba como funcionará a devolução de impostos da reforma tributária, ele traz alguns outros exemplos. A gente falou aqui do botijão de gás, que o governo vai devolver 100% da CBS e 20% do IBS, ou seja, eu falei até 26,5%, né, total, no caso não é total, né, vai ser total somente do imposto federal, mas o imposto estadual, somente 20% será ressarcido e o Estado vai ficar com 80% desse imposto para o produto botijão de gás. Energia elétrica, 100% da CBS e 20% também do IBS. Água e esgoto e gás natural, 100% da CBS e 20% também da IBS. E os demais itens, ou seja, todos os outros produtos, exceto aqueles que estão na lista do imposto do pecado, o governo vai devolver 20% da CBS e 20% do IBS. E quais são os produtos dentro da lista do imposto seletivo, o imposto do pecado, hein? Hoje tem alguns produtos, como por exemplo, bebidas açucaradas, produtos ultraprocessados, fast food, bebida alcoólica, fumo e uma série de outros produtos, e entra até bicicleta, laptop, notebook, celular no meio dessa lista do imposto seletivo, e essa lista provavelmente só deve crescer no futuro. E quem é que pode ser beneficiado desse modelo de cashback, hein? Só poderão ser beneficiados pelos cashbacks os responsáveis por famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, com renda familiar mensal per capita declarada de até meio salário mínimo. Então, essa galera que ganhou até meio salário mínimo, que faz parte do Cadastro Único, vai ter acesso a receber o dinheiro de volta desses impostos dentro dessas alíquotas de ressarcimento. Ou seja, é até uma forma do governo forçar, né, ou meio que obrigar as pessoas que não estão cadastradas aqui nesse Cadastro Único, eles fazerem o seu cadastro para terem acesso a esses benefícios. É um momento muito oportuno para a gente falar de reforma tributária, de a gente ajustar a forma como que se cobra impostos no nosso país. Porém, eu não acredito que de uma maneira política, sem ter especialistas, sem ter discussão, sem ter debate, essa reforma tributária possa de alguma forma ajudar o nosso país. Bom, eu trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo. Todo mundo já sabe que a nossa conversa não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, só dei o start aqui para a gente dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, eu quero saber o seu ponto de vista. Você é a favor ou você é contra essa reforma tributária? E de uma coisa você já sabe, essa reforma tributária nem vai facilitar a nossa vida aqui no nosso país
e nem vai diminuir impostos. Vai acontecer exatamente o contrário dessas duas coisas. Vai ter mais burocracia, vai ser mais complicado, vai dar mais complexidade a forma como se cobra impostos aqui no nosso país e vai, ainda por cima, aumentar os impostos no nosso país. É importante demais que você ajude o nosso trabalho aqui compartilhando esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você conheça. Você sabe que precisa ter acesso a essas informações. Então compartilhe esse vídeo também. Se você gostou aqui do nosso bate-papo, deixe o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo bate-papo.